Pai, em nome de Jesus, Senhor, entro mais uma vez na Tua presença, Senhor amado. Peço que o Senhor coloque, Pai querido, os 4 anjos em cada canto, Pai, deste lugar. Não que não tenha anjos ministrando neste lugar, mas esses anjos, Pai, guardiões, Pai, guardiões, Pai amado, para que toda potestade dos ares seja jogado por terra. Onde tiver, Pai querido, impedindo a nossa oração, impedindo a palavra de penetrar, todo muro de bronze, Pai amado, venha ser derretido para que a Tua palavra possa entrar em corações aqui, porque eu sei, Pai amado, que a Tua palavra veio, Senhor, para entrar entre a divisão da alma e do Espírito, e o Senhor tem liberdade nesta manhã, Senhor, para operar aqui, Senhor, porque eu sinto, Pai amado, que este lugar é Teu lugar, é a Tua casa, eu sinto virtude neste lugar, ó Pai, eu sinto paz neste lugar, eu sinto, Pai querido, vasos, Pai amado, e não vasos fechados, e não poucos vasos, Pai, vasos que o Senhor vai usar. O rei que lhe servia, busquem para si moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissário em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Sussã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhe os seus enfeites. Agora eu vou, versículo 7. Esta criada, Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque ainda não tinha nem pai nem mãe, e era moça bela de aparência, e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando o dado ao rei e a sua lei, ajuntaram muitas moças na fortaleza de Sussã, debaixo da mão de Hegai. Agora, vamos para o versículo. Vamos para o capítulo 4, versículo 13, 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa, de teu pai, pereceis. E quem sabe, se tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Sussã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim iremos ter com o rei, ainda que não segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia, Jesus. É uma história bastante conhecida, né? Esther, o livro de Esther, ele tem 10 capítulos e 167 versículos. E segundo historiadores também, que eu já li, que no livro de Esther não apresenta o nome de Deus. O livro de Esther, Deus trabalha no culto. Não que Deus não estivesse trabalhando, mas Ele trabalhou no culto. E Deus falou que Ele me deu um tema nessa manhã, 3 fases de uma pessoa de sucesso. Como Deus que sabe, o Senhor falou, não fala mulheres que vai ter homem. Tremendo. A primeira fase de uma pessoa de sucesso é o fracasso. A segunda fase de uma pessoa de sucesso é a conquista. A primeira fase é o fracasso. A segunda fase é a oportunidade. E a terceira fase de uma pessoa de sucesso é a conquista. Esther, ela era uma pessoa judia, órfã de pai e mãe. Então eu penso que a infância da Esther não deve ter sido fácil. Por ser judia, estar numa terra que não era dela, sendo criada por uma pessoa mais velha, talvez não tenha tido todos os privilégios que outras crianças daquela época.
talvez não tinha tido uma mãe que pudesse cantar uma música de ninar, um pai que pudesse contar alguma história ou ensinar alguma coisa, mas ela teve um tio. Talvez você que está aqui também pode ter passado por situações semelhantes. E Esther, mesmo sendo criada por um tio, ela foi criada no conhecimento da palavra do Senhor. Então, ela tinha os preceitos bíblicos e ela conhecia Deus. E a um tempo oportuno, Deus tinha um propósito na vida de Esther. Aconteceu que o rei Assuero chamou sua rainha Vasti para que ela se apresentasse, para mostrar a grandeza dela e a boniteza dela, porque segundo a história, essa rainha era muito bonita. E o rei chamou para ela se apresentar ao rei numa festa, num banquete assim. E ela pegou e negou. E aconteceu que todo mundo vendo aquilo, achou que foi um desrespeito, porque o rei era a autoridade máxima naquela época. E hoje também em alguns reinos, né? E a rainha não foi, e criou um grande alvoroço no reino. Então o rei acabou substituindo a rainha por conta da desobediência dela, porque eu creio assim que ela se achou superior naquela época e até hoje. A honra é dada ao homem, né? Em vários setores, até na palavra de Deus, que o Senhor não muda diretriz nem princípio. E nessa manhã o Senhor tem falado comigo, no meu coração, que tem pessoas aqui que estão vivendo no tempo do fracasso. O tempo do fracasso não é bom. O tempo do fracasso você não vai ter amigos. O tempo do fracasso você vai deitar no seu travesseiro, você vai chorar. O tempo do fracasso você vai pedir a morte, mas a morte não vem porque Deus tem obra. O tempo do fracasso, você vai orar, você vai estar no meio de uma multidão, mas você vai se sentir só. Porque o tempo do fracasso é você e Deus. É o momento que Deus começa a quebrar a tua vida para ver o que há dentro de você. Assim como a azeitona, que ela é moída para se tornar o azeite. Você talvez esteja sendo moído por dentro nessa manhã, assim como Esther, sofrendo as consequências da perda. Sofrendo, você que pagaria tudo. Talvez se ela tivesse um dinheiro para ter o pai e a mãe dela ao lado dela. Talvez você pagaria tudo para ter alguém que você ama ao teu lado, por ter pelo menos o último abraço. Lembrar do cheiro, lembrar da comida, e você não tem. Mas o Senhor está dizendo que nesse tempo é o tempo que Ele está moldando o teu caráter para ver o que há dentro de você. Porque nós somos moldados por Deus para uma grande obra. Então nós precisamos ter estrutura no tempo da adversidade. No momento da lágrima, da dificuldade, Deus olha para você e vê quem é você quando ninguém está vendo. Quem é você quando eu te quebro, eu te aperto, eu te humilho, eu permito que pessoas pisem você, eu tiro o teu teto, eu tiro a tua roupa, eu tiro o teu marido, eu tiro o teu filho. Quem é você na minha presença? Tu vai adorar, ou vai murmurar, ou vai negar o meu nome? Porque tem pessoas, quando é provado, é colocado alemassumidébria, numa situação de dificuldade, a primeira coisa é murmurar que Deus não existe. Mas no livro de Esther, Deus estava em silêncio por causa de um propósito. Então, se você está no tempo do fracasso, você tem que saber que é um tempo que Deus está te preparando, criando estrutura para subir algo na sua vida. Porque assim como uma obra, ela precisa de fundação. Você precisa de fundação. E no tempo do fracasso, é tempo de buscar, é tempo de ler a palavra, é tempo de louvar, é tempo de se revestir. Quando você está no fracasso, não é tempo de estar parado, mas é tempo de você estar assim como uma semente. Você é a semente hoje nessa manhã que está sendo plantada junto ao ribeiro de águas, mas a semente vai ter que se romper debaixo da terra. A semente não nasce, a árvore não nasce já esplendosa e cheia de folhas e fruto. Você é uma semente na mão do oleiro e o Senhor está te plantando numa boa terra. Você não está entendendo esse processo, porque esse processo ele não está falando com você. Esse processo ele não vai enviar profeta. Esse processo você vai passar sozinha, e é sozinha chorando ali,
Por isso que ele está falando, por isso que você não está entendendo. Essa dificuldade, essa tristeza, essa falta de amizade, essa falta de entendimento, essa falta que você está sentindo, é Deus no negócio. Não impute o diabo aquilo que é Deus. Deus está falando que não é o diabo, mas é Ele tratando com você. Esther não sabia o projeto que Deus tinha para a vida dela. Criança, adolescente. Foi difícil a vida dela adolescente. Ficou mocinha, não tinha uma mãe para ajudar ela. Veio o seu período, ela não tinha talvez alguém que pudesse apoiar, ela estava só, fisicamente. Mas ela era um projeto na mão de Deus. Ela era uma lança que Deus ia ao seu tempo ser lançada com o objetivo certo. Você é uma lança na mão de Deus. Cada um de nós aqui temos ferramenta. Eu estava sentado aqui, o Senhor falou, vou levar algumas pessoas daqui na sala das ferramentas e vou trocar a ferramenta aqui. Porque tem ferramentas que não vai contigo para o novo que eu vou te levar. Você precisa de ferramentas novas, porque coisas novas você tem que aprender e não é fácil, subneve. É tempo novo, Deus vai te dar ferramenta nova. E aconteceu que Esther era uma jovem muito formosa, muito bonita. Então, um dos conservos ali, os conselheiros do rei, falou, por que o rei então ajunta as mulheres e procura dentre elas moças formosas e vamos ver, vamos preparar elas e depois o rei escolhe uma delas. E Esther era muito bonita e ela foi selecionada. Só que seu tio Mardoqueu falou para ela não contar, que ela era judia, não era para ela contar nada. Ela ficou em oculto, ela não pecou, mas ela não contou, ela se escondeu. Talvez você está se escondendo, mas é necessário. Tem momento que é necessário Deus esconder. É verdade. Para Ele trabalhar. Porque se Deus expõe antes da hora, não temos estrutura. Se uma casa acabou de bater ali o concreto, já colocando a laje, vai quebrar. Tem que esperar secar. Tem que amadurecer. Por isso que Deus está amadurecendo você. Deus está te amadurecendo, é te apertando. É te pondo dificuldade. Deus está te pondo dificuldade para você voltar para Ele. Porque tem pessoa aqui que está afastado de Deus. Afastado de Deus não precisa, não está vindo na igreja, está dentro da igreja, mas já afastou o teu coração de Deus, já afastou o teu coração do propósito. E o propósito que Deus tem com você aqui é eterno. Então ainda não acabou, aqui é só apenas uma caminhada. E não é o teu lugar de descanso. Então você que está na zona de conforto, eu estou dizendo para você que você está na área de risco, que é a hora de se levantar, porque o teu conforto não é aqui. O conforto seu é eterno, que está reservado para você, que é um bom tesouro que Deus já preparou lá no céu. Aleluia. Mas aqui na terra Ele nos dá refúgio. E Esther é selecionada. Foi separada no meio de muitas jovens ali. E prepararam 6 meses com óleos, 6 meses com mirras, e foi preparando aquelas donzelas, e foi instruindo como se comportar à mesa, e foi instruindo até chegar 1 ano, 12 meses de preparação. E acabou que, eu creio que se apresentou várias donzelas, cada uma mais linda que a outra, com a pele mais linda, Esther tinha algo diferente. A beleza de Esther não era somente física, ela tinha uma beleza espiritual, porque ela tinha o Espírito dentro dela. E Deus tinha propósito, que houve, os olhos do rei se encantou para aquela donzela. Os olhos do rei estão se encantando por muitas donzelas, por muitos rapazes, senhores aqui. Porque os olhos de Deus, Ele nos enxerga na nossa intimidade. O Senhor nos vê na nossa nudez, quando não somos nada, não estou falando nudez física, mas é nudez espiritual. Quando rasgamos o nosso pecado, rasgamos as nossas vestes diante de Deus, e Deus sabe quem você é nessa manhã. Deus sabe a sua essência. Esther tinha essa essência. Sabe quando você olha uma pessoa, vê aquele brilho, mas não é de uma maquiagem, é o brilho do Espírito Santo de Deus que está aqui formoseando o seu rosto, o seu coração. Esther tinha isso. Então Esther pega, é selecionada e é colocada como rainha. Que foi o tempo da conquista. Ela passou do tempo do fracasso e chegou no tempo da oportunidade, quer dizer. No tempo da oportunidade, ela teve a oportunidade. Deus colocou ela no lugar bom. E ela estava ali reinando.
E aconteceu que, quando ela estava reinando, havia um certo homem, Mardoqueu, Amã, um certo homem que não gostava dos judeus. E ele descobriu que Mardoqueu servia a porta ali dos reis. Ele descobriu que Mardoqueu, toda vez que ele passava, não se curvava diante dele. E ele acabou criando uma revolta tão grande e mandou construir uma forca para enforcar Mardoqueu. Mandou preparar a forca e ele e a mulher dele, uma ira tão grande, se ardeu no coração de Amã contra Mardoqueu. Mas tudo isso foi permissão de Deus. E aconteceu que ele mandou e pediu para o rei também fazer cartas para destruir todo o povo judeu. Só que ele não sabia que Esther era judia. E aconteceu que Esther, aqui no capítulo 4, vai falar que quando eles pedem para Esther, envia mensagem, Mardoqueu envia mensagem para avisar Esther, que se o povo de judeu perecesse, ela também ia morrer. Então Esther pede para convidar o povo a jejuar, a orar, 3 dias e 3 noites, que ela e as moças dela iam jejuar para ela poder entrar para falar com o rei, porque isso não era digno, o rei que tinha que chamar. E se alguém entrasse na presença do rei, sem ser chamado, e o rei não levantasse o cedro, a pessoa poderia ser morta. Então ela jejuou, o povo jejuou, e Deus deu graça que o rei, quando ela foi à presença do rei, convidou o rei para um banquete. E o rei assim levantou o cedro para Esther. E Deus já estava ali intervindo na causa do povo. E Esther chama o rei e conta a história ali no banquete. Enquanto ele está conversando com o rei, e chamou Amã também para o banquete. Quando eles foram para o banquete, Amã acabou se inclinando assim, creio, assim, perto de Esther, e ela contou tudo. O rei ficou furioso. Ela contou que tinha um homem que queria destruir ela, destruir o seu povo. E se ao menos o povo pudesse defender, porque o rei tinha assinado uma lei, nessa lei dos medos e dos persas, não podia revogar, não tinha como o rei mudar a história. Mas aí Deus usou a estratégia, dando estratégia para o rei, pelo menos fazer um edito para que o povo se defendesse. E ela contou que foi Amã. E Amã, né, continuando a história, acabou sendo enforcado na mesma forca que ele preparou. E Deus deu vitória ao seu povo, porque ela confessou a sua identidade, que ela era judia, que ela também ia morrer. Deus tem coisas que está preparando para você no tempo da oportunidade. Hoje é o tempo da oportunidade. A porta da graça está aberta ainda. Esta igreja está aberta ainda. Jesus ainda manifesta o teu poder sobre a terra. Nós estamos no tempo da oportunidade. Mas esse é o tempo da oportunidade, muitos estão desperdiçando a oportunidade. Desperdiçando o tempo, correndo atrás de coisas que não vai levar. Você não vai levar o teu carro, você não vai levar a tua conta bancária, você não vai levar a tua casa, você não vai levar o sapato nem a roupa que está no pé. Você vai levar o coração voltado para Cristo. É o tesouro que você tem guardado no céu. Tem pessoas que estão guardando tantas coisas na terra e está esquecendo o principal, que é a salvação da tua alma. Hoje é o tempo dessa oportunidade nessa manhã. Queira Deus que o Senhor consiga alcançar o teu coração e novamente escreva o teu nome lá no livro da vida. Esther teve a oportunidade de ajudar o povo a se defender e ela o fez. Hoje é a oportunidade que você tem de salvar a tua alma, de tirar a tua alma do tempo do fracasso. É mudança de ciclo. Tem pessoas aqui que vai sair da situação de fracasso financeiro, de fracasso espiritual, de fracasso físico, vai vencer doenças, vai vencer depressões nessa manhã. Mas você precisa tomar atitude, porque foi a atitude de Esther, consagrando, buscando e também agindo em favor do povo, porque ela teve que se expor. Deus vai expor a tua vida para que muitos sejam salvos. Deus quer expor a tua vida para que muitos cheguem ao conhecimento, que é o tempo da conquista. Quando chega o tempo da conquista, Deus te coloca em lugares que esse lugar você vai conseguir trazer mais vida, você vai conseguir abençoar mais vida, você vai ser um canal de bênção física e espiritual para muitas vidas. Não deixe que o tempo da conquista não recuse a oportunidade. E não deixe que no tempo da conquista o orgulho domine o teu coração. Porque o orgulho tem dominado muito o coração. E a frieza tem dominado
o meio cristão. A frieza tem dominado muitas pessoas. As pessoas estão tão correndo, tantas coisas, esquecendo que a graça de Deus nos basta. Irmãos, irmãs, estamos vivendo um tempo que nós vamos começar a cultuar fechado. Deus está colocando muito no meu coração. As Bíblias vão ser tiradas. Deus falou muito forte. É o tempo de nós se revestirmos. Não é tempo mais de brincar. É tempo de nós deixarmos o Espírito Santo agir da maneira que Ele quer. Ele tem movido águas aqui. O Senhor falou que isso aqui é resposta de oração, porque não começou assim. Mas o Senhor fala que isso vai ficar ainda pequeno, que Ele vai mandar mais pessoas, que tem muitas pessoas que nem sabem do que está acontecendo aqui. Muitas pessoas queriam ter um lugar para orar e não sabem que tem essa consagração. Mas Deus vai soprar isso aqui, porque tem muitas vidas que Ele vai trazer aqui para encher. Nós somos instrumento na mão do oleiro, e Deus vai encher vidas aqui para poder levar lá fora, ministrar o Evangelho, que o desejo de Deus é que toda alma se salva, que nenhuma alma pereça. Ele não vai mandar os anjos, Ele me mandou, Ele te mandou. Ele não vai mandar os arcanjos vir aqui, porque eles são tão terríveis. As pessoas se converteram, ou se convertem, eles vão passar a espada. Você imagina um anjo desce e fala, pregar o amor de evangelho. Não, ele deixou você, ele deixou a mim. Como diz, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque vai ser muito triste quando essa porta é fechada, graça. Eu estava na igreja, eu ouvi a palavra, mas eu quis o mundo, porque o mundo me trazia satisfação. Essa satisfação é passageira, porque quando você deita a cabeça à noite, que você vai dormir, quem está ali é só você e Deus. E Deus está falando para mim aqui nessa manhã, que o mover dele vai ser grande sobre esta base, este lugar. Ele tem um grande despertar. Chega de ficar dormindo, prostrado nessa situação. Basta, Namastu Minébria. É tempo de se levantar, porque eu te chamei para uma grande obra. Esta obra está na metade ainda. Tem muita Namastu Minébria. Muitos lugares que eu vou te levar. Muitos lugares precisam ouvir a minha palavra. Muitos lugares precisam ouvir o que eu tenho colocado no no teu interior. Tenho capacitado vidas aqui. E não desistam da Bacai. Ainda que o levante venha, não pare e me deface, porque não me agrado do que para. Mas se levante, se revista, porque grande vai ser o mover nesse subnébia, nesse país. Vão derramar, subcanta. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão prosperar, porque sou eu Deus que prospero, sou eu Deus que exalta aquele que está humilhado, sou eu Deus que levanta aquele que está cativo, sou eu Deus que cura a tua alma nessa manhã. E te digo, quando se me cai, se me coma nebra, esforça mais um pouco, esforça mais um pouco, que tu verás o que eu vou fazer. Esforça, Madacai, levanta na maçome nebra, porque ainda tenho grande coisa nessa terra, tenho grande pra sob canto nebra, pra fazer neste mundo debate, nesse país, e preciso de ganguete, endecome nebra, preciso de pessoas capacitadas, já tem aqui, alamassou, preciso de pessoas com coragem, tenho aqui, preciso de dinheiro para essa obra, porque nem todos querem, mas tenho aqui, alamanda, teve cá sob, corajosos tenho aqui, alamanjore canta, abençoadores tenho aqui, profetas tenho aqui, malamassou, calamachai, pregadores tecai, louvor me face, ministros evalassou do louvor, tenho aqui, manarrace, tenho aqui preparado a minha igreja para um grande mover nesse Portugal, para um grande agir nesse Portugal. Aleluia! E digo, né, passe o ar livre, calamaçou, o evangelismo da paz. Leve, nevaço, leve, nevaço, leve lá fora para você que me leve para lá fora, lamachai, que vou ganhar os jovens lá fora, namassou, leve para lá fora, namassou, entra na maçome nas madrugadas, entra nas madrugadas comigo que estou confirmando na cala sobre, estou confirmando que visito nas madrugadas, onde passo, como faço, lamachai, visito foto na bacanto da calaçou, visito na repasse, o que estão longe de calamachai, não te preocupe de canto, não esqueço de nenhuma nais subcanta na nação, e digo que ele passe. Não é da maneira que tu queres, mas eu faço da minha maneira. Não é como tu queres que
venha, mas é da minha maneira. Não, Nefassi, não vou trazer no amor, vou trazer quebrado na calamaçã, porque é coração duro. Acho nevecoma, naço, minébria. Ai, santo, à noite que eu te digo, Nefassi, quebra os grilhões do subface da tua alma, quebra as algemas da tua alma e te digo, homem, grande é o processo que eu vou passar você, porque tem um grande amor com a tua alma. Pode tu correr bastante, Nefassi, Minério, não se preocupe, mas eu vou te salvar, mas vou te quebrar, para dizer, Nefassi, que não são eles, mas sou eu, Deus, não existe outro fora de mim. Te digo, conte os dias que vou te quebrar e vou te fazer um grande homem de Deus. Tu irás pregar minha palavra e te levarei de paz. Tu não ficará nesse país. Vou te levar para outro país. Vou te levantar de paz, construir a tua vida da minha maneira. Não te preocupe, mas vou te visitar e vou te mostrar o que vou fazer. Minha paz e minha graça. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória. Santo, glória. Olha que eu te entrego um monte de cana quebrada na Calamachai. Não é para tu quebrar na Massube, não é para destruir. Tu vai ajudar essas canas, lavassou. Tu vai levantar essas canas, por isso te levo, manacanto, nébria, na sala das armas e vou te dar arma nova, vou te dar armamento novo, navacomanai de face, porque é necessário. Vamos dar algo ali, decanta, nébria, cai, porque eu vou mover diferente de face. Estou vindo pelas entrelinhas. Estou vindo, Lamanai, num caminho novo, porque vou de fato abrir portas novas, Labachai, capacito, Lamachai, mais vidas ali naquele lugar, e tu, Labachai, vai estar liderando, Lamachai, de maneira diferente, de canto e de paz. Deixe como não tema, subnébria, vou trazer um povo difícil, Malabachai, mas te capacitei para isso, Malabassou. Continua clamando e buscando. Tenho ouvido o teu clamor, movido na tua família. Salvo da maneira que quero, Lamachai. Trago da maneira que quero, Lamassou. Não me dite o que fazer, Malassobnébia. Com eles vou eu tratar da minha maneira. Descansa o teu coração, Malamachou, por quanto tem me agradado da face do teu trabalho.